Olá pessoal, vocês sabiam que a profundidade de semeadura é um dos fatores que mais impacta no potencial produtivo das lavouras de milho? Esse é o nosso assunto de hoje dos vídeos sobre plantabilidade. Quando a gente pergunta o que pode afetar a uniformidade de emergência das plantas no campo, a primeira resposta que surge na plateia é profundidade de sementes. E está correto. A profundidade irregular das sementes ao longo do plantio proporciona emergência desuniforme das plantas, ou seja, eu vou ter muita planta na sombra da outra. E isso causa uma redução muito grande na produtividade dessa lavoura que teve a sua emergência desuniforme. O ideal é que nasça igual cabelo, sabe? Todas as plantas saindo ao mesmo tempo do solo. No entanto, especialmente na cultura do milho, nós temos um problema na formação das raízes da planta. Durante o desenvolvimento inicial da planta de milho, a semente libera então raízes, a raiz principal, e libera raízes chamadas de raízes seminais, que são essas raízes menores aqui e mais finas. Essas raízes seminais, elas não têm a mesma capacidade de se aprofundar no solo como a raiz principal. Então ela se desenvolve na profundidade em que a semente foi depositada. Então se eu tiver sementes cada uma em uma profundidade, eu vou ter diferença no volume e na quantidade dessas raízes seminais, que são muito importantes para o desenvolvimento inicial da planta. Além disso, eu tenho também um outro grupo de raízes chamado de raízes nodais, que são essas raízes aqui, que estão mais acima, na superfície do solo. É aquela raiz que você enxerga numa planta de milho adulta, você enxerga ela para fora do solo. Ela, além de absorver água e nutrientes, ela também é responsável por garantir a sustentação da planta no campo. Com um plantio de sementes que foi depositado numa profundidade irregular, eu vou ter também diferenças no volume de raízes, na quantidade de raízes nodais em cada planta. Nesse exemplo que eu tenho aqui na mão, eu tenho duas plantas que, quando eram sementes, foram colocadas no mesmo segundo no solo, só que emergiram em dias diferentes. Essa planta menor, inclusive ela está em outro estágio de desenvolvimento, ela está com menos raízes seminais e com menos raízes nodais. Com certeza, durante o seu desenvolvimento, ela não irá produzir como essa, que esteve em uma profundidade um pouquinho maior, não sofreu com altas temperaturas e baixa umidade do solo, e tem o seu volume de raízes, tanto seminais como nodais, maior. Esse problema, pessoal, pode ser resolvido quando você determina corretamente a profundidade das sementes, de acordo com as condições de umidade do solo e de acordo com o tamanho da sua semente de milho, e também quando você garante uma boa regulagem de pressão da unidade de plantio e garante também uma velocidade de trabalho compatível com a qualidade na manutenção de profundidade que você deseja. Então fique de olho em pressão do carrinho, profundidade, regulagem da profundidade das sementes e velocidade de trabalho, para que você tenha suas sementes de milho depositadas na profundidade ideal. Valeu, pessoal!